mantemos os mesmos costumes, as mesmas práticas do passado, que nos trouxeram até aqui, a gente sofre por isso. Ah, você é... Obrigado, irmã. Deus abençoe o pastor aí. Você é cafona. Ah, você é antigo. Já não faz mais assim, mas a Bíblia diz, olha, no livro de Hebreus, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aleluia. Ele operou milagre no passado, ele opera milagre no presente e continuará operando milagres no futuro. Quem mudou foi a igreja. A igreja já não é a mesma ontem, já não é a mesma hoje, e do jeito que lá vai, não vai ser a mesma eternamente. Abra comigo suas Bíblias no livro de João. Livro de João, Evangelho de João. Irmãos, eu hoje, durante o dia no trabalho, eu tive entrave com Jeová, falando, Jeová, eu quero pregar esta mensagem. Eu disse bem, eu queria pregar uma outra mensagem. E o Senhor falou, não, o tema que eu tenho te dado para esses dias é esse. Quando eu quiser mudar o tema, eu mudo. Tinha um outro esboço, preparei tudo direitinho, mas Deus, não é esse aí não. Eu quero que você pregue sobre o meu filho. Porque o tema da campanha não é impossível, mas Deus pode. Então o Senhor me ordenou a pregar para quem opera o milagre. Eu poderia falar aqui de Sansão, de Davi, poderia falar de Jefité, poderíamos falar dos 12 apóstolos, poderíamos falar de os homens que haviam na Bíblia que foram abençoados por Deus, mas nenhum deles operou um milagre. Eles eram usados para operar o milagre, mas quem operava o milagre era Jesus Cristo. É Jesus que opera o milagre. E nessa noite, se nós crermos nele de uma maneira diferente, irmãos, é necessário crer de uma maneira diferente. Eu estou falando aqui e Deus já está falando com algumas pessoas aqui em especial, porque a pessoa sabe no dia que Deus vai operar. Deus avisa, irmão. Dentro da palavra no Antigo Testamento, Deus diz assim, porventura faria alguma coisa sem antes avisar o meu amigo Abraão? Então, a gente percebe quando Deus vai operar algo diferente na vida da gente no culto. A gente sabe, Deus já falou com algumas pessoas em casa. Através de hino, através de alguma forma, Deus falou. E aqui nessa noite Ele vai concluir aquilo que Ele te disse, aquilo que Ele tem falado na sua vida. Eu quero dar um título a essa mensagem, e eu prego subordinado a tema, porque se nós pregarmos aqui 45 minutos ou mais, nós não lembramos de tudo aquilo que foi. Se o pregador não consegue lembrar de tudo, imagine quem está ouvindo. Mas se coloca um título, fica mais fácil. Você pega aquele título e lembra, aquele dia aquele irmão lá pregou sobre essa mensagem falando desse tema. E o tema da mensagem hoje é, Ele vai chegar. Aleluia. Você pode repetir comigo? Ele vai chegar. João 29. Quem é ele? O fundo da alma. A Bíblia narra que João Batista, quando estava batizando no deserto, João Batista, naquela época não tinha foto, não tinha Facebook, não tinha Instagram, Orkut, não tinha nada disso, para avisar a João Batista de quem era Jesus. João Batista não conhecia Jesus fisicamente. Ele teve um encontro na barriga da sua mãe ali, junto com a mãe de Jesus. Ali ninguém viu ninguém, mas sabiam que o Espírito testificou com o outro e viu que um era profeta e o outro é aquele que havia de vir para batizar com fogo. Então ele não conhecia Jesus fisicamente. Mas o que eu quero dizer é que quando, abrindo um parênteses aqui na mensagem, que quando Jesus chega no ambiente, mesmo que você não veja, mas você sente a presença dele. Quando Jesus chega no ambiente, ele transforma o ambiente, a atmosfera, até o cheiro do ambiente. Para quem gosta de monte aqui, quando Jesus decide aparecer um pouquinho mais perto do crente, até perfume diferente a gente sente no monte. Porque Jesus chega, quando ele chega em um ambiente, todo aquele ambiente é transformado. Todo aquele ambiente é mudado. Por isso que nós temos que sempre estar voltados a estar ligados no Santíssimo. Porque Jesus, louvor, é a primícia do culto. Se o louvor estiver voltado para o Santíssimo, Jesus chega no ambiente. E na hora da palavra a igreja já está transbordando. Nós temos músicos, levitas, me preocupar com isso.
buscarmos sim aperfeiçoamento, técnica, mas nós temos que voltar a buscar o Santíssimo. O tema é impossível, mas Deus pode. Então só Jesus pode realizar milagres nas nossas vidas. Mas para Ele realizar milagres nas nossas vidas, Ele precisa estar perto. Ele precisa ser adorado ao ponto que Ele chega no ambiente e faz a diferença. Nós, na nossa maioria das vezes, nós pensamos que Jesus só aparece em culto de campanha, que tem cartaz, que tem um pregador de fora, um pregador de nome. Nós, no nosso subconsciente, está sendo plantado, pastor, essa regra. Está sendo plantado essa dimensão de pensamentos na nossa cabeça. Mas se nós entrarmos para dentro da Bíblia, nós vamos ver que quem opera milagre é Jesus. E os ambientes que Jesus andava para fazer milagre. Olha os ambientes que Jesus chegou e fez milagre. Os ambientes que Jesus passou, os ambientes que Jesus esteve para fazer milagres, não tinha nada a ver com aquilo que nós pensamos no tempo de hoje. Num culto comum, como de segunda-feira, nós temos a segunda-feira forte. Num culto de oração, na oração das quartas-feiras, na oração de segunda-feira de manhã, muitas pessoas podem pensar que Jesus não vai passar por ali. Jesus vai mandar um anjo, Jesus vai mandar ali a presença do Espírito Santo Todo-Poderoso, mas Ele mesmo não vai passar, porque é um culto mais simples, é uma reunião mais simples, onde vai estar aquelas pessoas mais simples da igreja. Se engane quem pensa dessa maneira. Jesus andava por locais totalmente diferentes da nossa imaginação. Jesus passava por alguns lugares que eu, como ser humano, você, como ser humano, não queria passar por aqueles lugares. Primeiro lugar que a Bíblia vai me dizer que Jesus passou, um lugar onde a alegria não ia passar por aquele lugar. Lugar onde Jesus operou milagre. Um lugar onde você jamais queria estar. Lugar de sofrimento, lugar de ranger de dente, lugar de angústia. Era esses os ambientes que Jesus frequentava. Jesus não veio para ficar nos palácios do reino daquela época. Jesus não veio para ficar sentado ao lado de reis e príncipes, de políticos, de influência. Não, Jesus não veio para isso. A Bíblia diz que Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Em todos os quantos o receberam, foi-lhe dado um milagre, o poder de serem feitos filhos de Deus. O primeiro lugar que a Bíblia me traz aqui na mente, que Jesus passou, foi um lugar de morte. Lugar de morte. A Bíblia narra sobre Lázaro, que era amigo pessoal de Jesus. Amigo próximo de Jesus Cristo. Jesus então se aparta dele e vai fazer a sua missão. Jesus recebe uma notícia que Lázaro havia morrido. Jesus então, para operar o milagre, ele espera 4 dias, porque Jesus também entende de cultura, entende de misticismo. Se eu voltar antes de 4 dias, na cultura judaica, reza uma lenda que, se a pessoa morrer antes de 4 dias, o espírito fica do lado da pessoa. E antes de 4 dias, se ele voltasse, eles iam dizer, isso não foi um milagre, porque reza a lenda que o espírito ainda estava aí. Então o espírito voltou para o corpo, encarnou-se e ele reviveu. Jesus conhecia. Então Jesus espera. Jesus espera 4 dias. E nós sabemos, não precisa ser nenhum cientista e nem legista para saber que depois de 4 dias já começa. Numa ótica humana, já não tinha mais jeito. Numa ótica humana, já não tinha mais solução. E eu quero transpor essa mensagem para o nosso tempo atual. Estou falando com você que está buscando seu milagre. Você está aqui. E para muitos, já está fedendo. Para os curiosos, para a cultura, para quem está em volta, não tem mais jeito. Tem muito tempo que está na igreja e o marido ainda não mudou. Tem muito tempo que está na igreja e o filho ainda não foi liberto. Tem muito tempo que está na igreja e até hoje continua no mesmo lugar, a porta não se abriu,
Não aconteceu nada, a enfermidade não foi curada, dia após dia, dentro da casa do Senhor, e não aconteceu. Ei, Jesus está esperando. Ei, Jesus está esperando o tempo em que os faladores, que os fofoqueiros, que os caluniadores, que os perseguidores vão falar, porque na hora que Jesus chegar num ambiente, na sua situação, que você pensa que está morta, que já passou muito tempo, que já não tem mais jeito, quando ele chegar, ele só vai dizer: Lázaro, vem para fora. É porque ele que opera o milagre, e ele opera o milagre do jeito que ele quer, na hora que ele quer, no momento que ele quer. Ele está vendo as críticas que estão sobre a sua vida. Ele está vendo a perseguição que está sobre a sua mente. Ele está vendo as acusações que o diabo usa pessoas, até propriamente ele vem lançando seta na sua mente, dia após dia, de um sonho que não se realizou, de um plano que não se concretizou, de um projeto, de uma gravidez que não veio. Ele está vendo as pessoas criticarem. Deixa cheirar mal. Está cheirando mal para eles. Mas para mim está no ponto certo de eu operar o milagre. Para Jesus operar o milagre é necessário algo extraordinário. E que nós, por causa do sistema, por causa do dia a dia, temos deixado de fazer. Não que Marta esteja errada. Marta então ficou aos cuidados da casa. Quem gosta de escola dominical sabe melhor que eu sobre essa história. Ela ficou cuidando da casa. Não está errado, mas não era o momento. Para receber o milagre tem hora que tem que deixar a casa de lado. Para deixar um milagre, para acontecer um milagre tem hora que tem que largar o carro de lado. A preocupação com o carro, a preocupação com a geladeira, a preocupação com a faculdade, a preocupação com o emprego. Ei, e Maria, o que ela fez? Ela se prostrou diante de Jesus. O que ela fez? Eu sei que eu preciso de todas outras coisas, mas eu vou me prostrar diante daquele que é maior, porque só ele pode tirar o meu irmão da morte. É preciso adoração nos ambientes onde Jesus passa. Para o milagre acontecer, tem que ter adoração. Para o milagre se manifestar, tem que ter adoração. Quantos cultos, irmãos, eu falo por mim mesmo, não falo de nada de ninguém, falo por mim mesmo. Quantos cultos a gente chega e um hino não fala nada com a gente vai pegar o ritmo, é lá no último hino, ou talvez nem não pega o ritmo, porque a cabeça está sendo bombardeada durante o dia a dia. Você vem para a igreja com o pensamento de descansar a sua cabeça. Nós entramos na igreja com o propósito de descansar a nossa mente, de tirar as nossas preocupações. Sim, também aqui é um lugar disso. Por isso que nós estamos aqui, mas é necessário para um milagre manifestar na nossa vida, para que Deus possa fazer um milagre, é necessário simplesmente só adorá-lo. Ei, são 2 horinhas só que nós estamos aqui dentro. É necessário trazer a presença de Deus no ambiente. É necessário trazer Ele para o ambiente. E quando Ele chega, irmão, pode desligar o microfone, pode apagar as luzes. Ei, que a presença dEle transforma, a presença dEle renova, a presença dEle batiza no Espírito Santo de fogo. Ei, Ele traz cura, Ele traz milagre. Eram esses ambientes que Jesus frequentava. Você pensa que Jesus está longe da tua casa quando a luta está lá? Não, Ele está lá. Você pensa que Jesus está longe quando a enfermidade chega, você está na UPA? Jesus está lá. Mas só que nós não percebemos por causa, como Pedro, por causa dos ventos, das ondas, nós não percebemos. Jesus estava na frente de Pedro em todo o tempo, mas as circunstâncias fizeram com que ele não olhasse mais para Jesus, olhasse para todos os lados. Ei, Jesus está lá. As ondas podem estar batendo, o vento pode estar soprando, mas Jesus está lá. Oh, Narabashodeka. Meu Deus. Olamacé. Olha outro ambiente que Jesus permeou, outro ambiente de morte. Lembra da filha de Jairo? Jesus estava indo no caminho, olha os ambientes. Tumulto. E quando Jesus está indo em direção, o que acontece? Uma mulher que 12 anos tinha um fluxo de sangue. Olha o ambiente. Aquela mulher toca em Jesus, recebe virtude, porque ela tocou em Jesus, recebeu virtude. Jesus então cura aquela mulher e vai em direção a um outro ambiente, ambiente de enfermidade,
o outro ambiente de pseudo-enfermidade, e quando Jesus adentra aquela casa, sempre vão ter as pessoas que acreditam na cultura. Sempre vão ter aquelas pessoas que só olham a ocasião. Sempre terá aquelas pessoas que vão ter um comentário que diz que acabou. Quando Jesus chega na porta entra naquela casa, já vem um lá do quarto dizendo, olha, diz aí que a menina morreu. Demorou a chegar. Isso das minhas palavras. Pode falar para esse profeta aí, ó, desse Jesus aí, que a menina já morreu. A Bíblia diz que aos homens pertence o plano do coração, mas a resposta da língua vem de quem? O homem pode estar falando, morreu. Aí Jesus responde, ela não morreu, ela simplesmente dorme. Você está pegando a mensagem? Não morreu, tá? Não morreu. Só está dormindo, esperando a sua adoração. Esperando a sua adoração. A expressão reclamar é aquilo que se perdeu. Agora, clamar significa esperando aquilo que vai acontecer. Não pode mais reclamar. Não é mais tempo de reclamar. É tempo agora de clamar. Porque quando você clama, aquilo que não aconteceu, Deus traz à existência. Como se, meu Deus, então Jesus entra lá e fala, ela só dorme. Mas tem algumas situações na nossa vida para que Deus opere o milagre, sabe? Que Deus tem que falar assim, ó. Que Jesus fala assim, sai. Vocês aí, ó. Você que trouxe a notícia, sai. Você, sai. Sai todo mundo para fora. Para operar o milagre, Deus vai ter que tirar alguns fofoqueirinhos do meio do seu caminho. Não reclama não, irmã de Deus. Nossa, fulano não foi mais lá em casa. É porque ela está empatando o seu milagre. Nossa, fulano de tal não me chamou mais para ir na casa dela, na casa dele, porque ele tem que sair do cenário, tem que sair do ambiente. É só Jesus que tem que ficar, porque o seu milagre vai vir do alto. Ei, Anás, secando, Rabanás, tem algumas coisas que vão ter que sair. Tem algumas pessoas que não entendem. Tem algumas pessoas que estão ali do seu lado. Você pode estar com o sapato furado, mas quando você recebe uma revelação na igreja, falando assim, ó, ei, eu tenho algo grande, eu vou fazer na tua vida. Ela olha, mas ela está com o sapato furado, não tem comida na casa dela, e ela ainda vai receber. É assim que Jesus faz. Tem que tirar, vai tirar. E quando tirar, não reclama, porque Deus vai operar o milagre. É os ambientes que Jesus andava, ambiente de morte. Ambiente, porque quando fala de milagre, porque, pastor, quando a gente lembra de milagre, só quando não tem jeito da gente fazer alguma coisa. Porque enquanto tem jeito de você fazer alguma coisinha com o seu braço, com a sua vontade, com a sua força, você vai tentando fazer. Aí quando estreita, aí... Enquanto a gente pode, ó... Vai fazendo, faz igual H. Faz igual H, não. Faz igual Sarai, né? Na época era Sarai. Não, a promessa, para a promessa se cumprir, eu tomo aí H. O que deu? Até hoje. Mas quando estreita, mas graças a Deus, né? Que nós temos um advogado fiel e justo, que é Jesus. Então Jesus, ele andava por ambientes, porque foi essa missão que Jesus veio fazer. Para operar milagres, para operar maravilhas e levar o homem para o céu. Jesus não veio trazer uma religião. A palavra religião, na sua originalidade, transliterando para o nosso português, significa religar. Religião significa religar o homem a Deus. Jesus veio para ligar o homem a Deus, porque o homem tinha se desligado de Deus no jardim do Éden. Mas no pacote completo, Jesus traz milagre, Jesus traz cura, Jesus traz restauração, Jesus traz renovo. Então nessa noite é inadmissível que você saia daqui sem o renovo do Espírito Santo sobre a tua vida. Jesus ressuscita a filha de Lázaro. Aí Jesus vai em outro lugar. Olha o que Jesus faz. Jesus chega num tanque chamado... Olha os lugares que Jesus ia. Jesus gostava de um velóriozinho.
Jesus gostava de um lugarzinho onde tinha uma pessoa enferma. Jesus gostava. Aí Jesus vai para onde? No tanque de Betesda. Irmão, interessante que aquele jovem, eu não sou muito bom de matemática não, ele foi para aquele lugar criança. Na cultura judaica, se nascesse uma criança com uma deformidade ou algum tipo de anomalia, ele ficava em casa até aproximadamente 6 anos, e depois de 6 anos, aquela criança era colocada para fora. E fazia-se um cortejo como se fosse a procissão. E pegava a cama dele, os lençóis da cama, os travesseiros da cama, tudo que era daquela cama e tudo que era daquele menino era pegado, posto na cama junto com ele e levado. E no caminho eles iam dizendo assim, olha, anátema, anátema, bicho maldito nascido em casa. Mesmo que fosse maldição, como? Meu Deus, eu estou sentindo a tua presença aqui. Mesmo que fosse maldição, como é que uma mãe pensa numa situação dessa? É uma criança de 6 anos. E todo mundo gritando, bicho maldito nascido em casa. E a criança? Que não pediu para nascer daquele jeito. Está vendo os ambientes que Jesus ia? Com 6 anos foi colocado lá. Por isso que é bom aprofundar na Bíblia. E todo mundo pensava. Ele ficou, eu acho que ele saiu de lá com 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, não sei. Agora eu esqueci o número. Mas o fato é que havia uma lenda que o anjo descia, movia as águas e se alguém jogasse ali dentro da água, ele seria curado. O cego, alguém jogava lá dentro, era curado. O cego ia por com as próprias pernas, caía lá dentro, era curado. Não, nós movia as águas, outros iam, era curado. Segundo a crença daquele dia. Jesus entra naquele lugar, tinha mais enfermo lá, mas Jesus vai direto nele. Por que Jesus foi direto nele? Lembra que ele não era bicho, maldito, nascido em casa? Então, se ele era maldito, a cama dele era maldita, o lençol dele era maldito, os travesseiros dele eram malditos, tudo dele era maldito. Então, nem quem estava ferrado junto com ele lá pegava nele. Então ele ficou lá esse tempo todo. E Jesus passou por todo mundo e foi lá. E disse assim, olha, pega a tua cama e anda. Por que pega a tua cama e anda? A tua cama não era símbolo de maldição? A tua cama não era que fazia com que as pessoas saíssem perto de você? Então agora a sua cama vai ser símbolo de vitória. Pega ela e sai com uma bandeira. Ó. Porque hoje o teu milagre chegou. Não importa o tempo que o homem possa dizer que está passando. Não importa se foi uma maldição hereditária, ou que seja. Jesus, quando ele chegar, a hora dele operar na tua vida, o milagre vai acontecer. E aquilo que para você hoje pode parecer vergonha ou até te envergonha de falar, vai ser símbolo de vitória, porque Jesus transforma maldição em bênção e glorifica o nome de Deus Todo-Poderoso. É assim. Olha os lugares que Jesus frequentou. Oh, na base, clama lá, glória a Deus. Olha o lugar que Jesus frequentava. Foi lá e curou o homem. É nesse lugar aí que você está, que Jesus vai fazer um milagre. É nesse lugar. A cura de Lázaro, a libertação, ao ressuscitar Lázaro, era aquilo que ninguém poderia fazer. Mas houve adoração para que ele fizesse. Jesus foi chamado. A mulher que tinha um fluxo de sangue recebeu o milagre. Porque não tinha mais nenhum recurso para ela poder receber. Ela recebeu no caminho. A filha de Jairo
reviveu, porque Jesus foi chamado até aquele lugar. Está entendendo? Tem que chamar Jesus, irmão. Eu sei que a gente tem hora que tem que chamar o médico. Eu sei que tem hora que tem que chamar o psicólogo. Eu sei que tem hora que tem que chamar o professor. Eu sei que tem hora que tem que chamar pai e mãe. Mas antes de tudo isso, chama Jesus primeiro. Jesus foi chamado. Tem lugar que Jesus vai para operar o milagre porque não vai ter ninguém para chamar ele. Ele tem que ir lá. Tanque de Betesda ninguém chamou. Ele foi lá. Jesus então sai desse ambiente de paralisia. E para onde que Jesus vai? Jesus vai para Jericó. O que tinha em Jericó? Cego. Olha os ambientes que Jesus frequentava. E a gente acha que Jesus vai aparecer só naquele culto onde tem aquela placa, fulano de tal, pastor, que já pregou não sei quantas nações. É benção, irmão. Mas para mim esses cultos são celebração. Culto de milagre é esse aqui. Nós tivemos no culto quinta-feira passada, lá em Lagoa Santa. Vocês viram a chuva que caiu em 7 Lagoas? Em Lagoa Santa estava o dobro. Falei, meu Deus do céu. E quando nós chegamos na igreja, a chuva aumentou, deu um raio praticamente na porta da igreja. Falei, vai queimar o som, vai queimar tudo. A campanha Provocadores de Milagre tinha tudo para não acontecer nada. Mas Deus curou naquele lugar. Obra de macumbaria foi expelida naquele lugar. Por quê? Chamaram Jesus para o culto. Então os ambientes que Jesus, todos os milagres que Jesus operou foi no lugar de tristeza e de dor. Só teve um lugar que Jesus operou um milagre numa festa, foi nas bodas de Caná. Ele transformou o vinho, a água em vinho. Foi a única festa. Então Jesus se direciona para Jericó. E quando Jesus chega em Jericó, tem lá um homem chamado Bartimeu. Etimologia de seu nome. Bartimeu significa filho de Timeu. Quem que era Timeu? Timeu era um homem influente daquela cidade. Eu não sei se aqui alguém já assistiu aqueles filmes de época, que tem aqueles cavaleiros, aqueles negócios, que tem aqueles escudos, aqueles brasão. Esse homem chamado Timeu era um homem conhecido da cidade, influente da cidade. Uma família rica. E ele tinha um brasão. E esse brasão foi colocado em uma capa. E esta capa foi colocada sobre Bartimeu. Mesmo ele sendo maldito, sendo dos restolhos de Jericó, o pai colocou ele num local de maior destaque para poder mendigar. Porque se ele ficasse junto com os outros mendigos, ele ia passar fome. Então colocou ele na porta principal, vestido com essa capa. Então, ou seja, como ele era da família de Timeu, enquanto ele tivesse com essa capa, ninguém poderia tirar ele de lá. Ou seja, ajuda da terra, auxílio do homem. Só que Bartimeu também não conhecia Jesus fisicamente. O que eu quero dizer com isso? A situação pode me cegar, pode te cegar, mas você tem condição de sentir Jesus. Ele não enxergava, ele não conhecia a face de Jesus, mas ele sentiu que alguém poderoso iria chegar naquele lugar e iria mudar a história da vida dele. Ei, estou falando com pessoas aqui que talvez a situação, talvez não, está sendo pregada essa palavra porque Deus está falando isso. A situação está te deixando cego. Você acha que você não tem um motivo para glorificar a Deus, não tem um motivo até mesmo para sair da tua casa para vir na igreja. Você está vindo, não está vindo, mas você pode senti-lo aqui nessa noite. E para o milagre acontecer, sabe o que é? Ei, astebre arraso. Para o milagre acontecer, a única alternativa que Zaqueu que Bartimeu tinha, a única alternativa que Bartimeu tinha era clamar. Clamar. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O milagre não chegou. Aumenta mais um pouquinho. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O milagre ainda não chegou.
Aumenta mais um pouquinho. Jesus, filho de Davi. Aí, quando ele começou a aumentar o clamor, a cultura apareceu. Cala a boca, cego. Para de clamar, cego. Está incomodando, cego. Cala a boca, cego. O invejoso sempre te chama pelo nome da sua ruína. Sempre está te lembrando porque você está passando aquela situação. Eu não estou falando de invejoso, dói falar isso, pastor. Mas não estou falando de invejoso no mundo, não. Porque o mundo não está nem aí com quem está na igreja. É quem está dentro da igreja. Você está passando por isso aí, irmão, porque você fez isso, isso e isso. Você está passando por isso aí porque você não tem compromisso com Deus. Você não vai na igreja direito que está falando isso. É outro crente falando com ele. Por isso que muito crente hoje não chora dentro da igreja. Porque se ele chorar, o outro irmão, para que isso tudo? Por isso que hoje tem muito crente que não fala em língua estranha dentro da igreja, porque o outro vai olhar, para que isso tudo? Está querendo aparecer. Mas para o milagre chegar, tem que clamar. Tem que clamar. Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Cala a boca, cego. Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Cala a boca, cego. Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Ele só parou quando ele ouviu: o que queres que eu te faça? Oh, Ramadagá, Becalamará. É impossível, mas Deus faz, mas tem que clamar, irmão. Tem que clamar, tem que clamar, tem que clamar. A Bíblia diz no livro de Apocalipse que os tímidos no Senhor não vai. Aquilo eu não vou glorificar, senão ela vai olhar para mim. Aí eu não vou fazer isso, porque senão fulano vai olhar para mim. Ei, se Ana fosse pensar nisso, ela estava estéril até hoje, não tinha Samuel. Todo dia a mesma oração, dá-me filho, dá-me filho, dá-me filho, dá-me filho. Mas no dia que ela entrou obstinada, falou: não, quem sabe o que eu estou precisando sou eu. Quem sabe o que eu estou precisando e o tamanho do meu milagre sou eu. Se vão rir, se vão zombar, eu não estou nem aí. Eu vou chamar Jesus para o ambiente. Eu vou chamar Jesus para o ambiente. Porque quando Jesus chegar no ambiente, o meu milagre vai vir junto com ele. Jesus chega então e fala: olha, você clamou, chamou a atenção de Jesus. Jesus chegou. O tema da mensagem não é ele vai chegar para fazer um milagre. Bartimeu não via, mas sentia. Se você sente, chama mais ele aí, ó. Vai chamando mais ele. Vai chamando. Jesus, eu ainda não senti o suficiente, eu quero mais. Vem que eu quero o meu milagre. Vem que eu quero o meu milagre. Só o Senhor sabe que eu estou precisando. Pai, eu quero nessa noite o meu milagre. Então chama Jesus para dentro do ambiente. Sarei, Galamás. É impossível sim para nós, mas ele pode. Ele pode entrar na tua casa agora e resolver aquela situação que está pendente. Ele pode entrar na saúde, ele pode entrar na saúde do seu familiar agora e curar, tirar caroço, tirar câncer. Ele pode entrar até no velório e fazer aquela moça reviver. Ele cura, ele restaura, ele abre porta, mas ele tem que ser convidado para entrar no ambiente. Vai chamando Jesus aí para o ambiente. Vai chamando. Se nós chamarmos Jesus para o ambiente aqui, e ele só pensar em vir aqui, ele só pensar em passar aqui, meu Deus, nós não vamos aguentar. Nós não vamos aguentar se Jesus só pensar de fazer gastodeguência, mano. Oh, alamão, descer para calamar. É necessário trazer Jesus para o ambiente, irmão. Lembra no começo que eu disse que a igreja hoje está muito preocupada com técnica? Sim, é importante, é importante. Tem que adorar o Senhor com perfeição. Mas tem que adorar o Senhor com o joelho no chão dentro de casa. Tem que adorar o Senhor com o joelho no chão nas madrugadas. A técnica não vai tirar o filho da droga, da má companhia. Não vai. Mas as lágrimas e um coração contrito pode. As lágrimas e um coração contrito pode.
É o emocionalismo, a pirotecnia, as luzes não vão tirar, não vão fazer com que o casamento volte a ser uma bênção, mas as lágrimas e joelhos no chão pode fazer, pode trazer Jesus para dentro do ambiente. Aquela porta que está fechada, as datas estão vazias, é muita coisa hoje que está dentro da igreja, não pode, mas o antigo jejum, a antiga adoração, as lágrimas, um coração contrito, não desprezará o Senhor, não desprezará, meu Deus, não desprezará o Senhor. Ore manchou vespreba nasce candala. Oh, sinta a presença do Altíssimo neste lugar. É só Jesus, é só Jesus, é só Jesus. É impossível, mas Jesus pode. É só Jesus. Calai, brinde sobre andelas. Temanto e baixeregasse, ei, sabe aquele espírito maligno que atormenta a tua casa, que fica fazendo uns barulhos que você não sabe o que é, as coisas estragando? É impossível para você, mas Jesus pode. Olha os ambientes que Jesus anda. Jesus vai então para Gadara. Jesus chega em Gadara, quem está lá? O endemoniado gadareno. E quando Jesus põe o pé no solo, o diabo já vem prestando reverência, porque Jesus chegou no ambiente. Se você chamar Jesus para o ambiente, demônio não fica, ele bate em retirada, ou entra de pouco, não sei onde que vai entrar, mas lá na tua casa ele não fica. Meu Deus, ai, cante, frabanás. É assim, é os lugares que Jesus frequenta, os lugares onde ele é chamado, os lugares onde só é para ele operar milagre. Lamande calabassuriande gás. Levante suas mãos aos céus e chama ele aí, ó. Chama ele aí, crente, nesse momento. Chama Jesus aí, neste momento da tua vida. O Senhor falou comigo aqui agora que Ele quer deixar uma graça aqui neste lugar, mas Ele precisa ser chamado. Ei, eu estou com o microfone nas mãos, eu posso chamá-lo, mas se você chamar, Ele vem para a igreja toda. Ei, em caráter individual, comece a chamar Ele. Chama Ele, chama Ele, chama Ele. Ele está vendo a tua causa. Se é demônio, Ele está vendo. Se é enfermidade, Ele está vendo. Se é espírito de miséria, Ele está vendo. Ei, seja qual causa for, Ele está vendo. Ele está vendo. Chama Ele, chama Ele, chama Ele. A morte não para Jesus, a enfermidade não para Jesus, demônio não para Jesus. Chama Ele, chama Ele, chama Ele, chama. Deixa ele ouvir o som da noiva que ele quer arrebatar. Renova nessa noite aqui, Senhor. Batiza com fogo aqui nessa noite, Senhor. Ramantocóbia, naia, chébia, calavadora, súria, candalabá. É impossível, mas Deus pode. É impossível, mas Deus pode. Deus pode, irmã. Deus pode. É impossível aí, ó. Na sua mente parece ser impossível. É impossível, mas Jesus pode. Jesus pode. Jesus pode. Então chama Ele. Chama Ele. Clama Ele. Não reclama, clama. Clama, 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 clama. Jesus nessa noite. Aleluia. La mandala e candarabadaga chore candarebareca doroforebehes. Esse é um ambiente que Jesus frequenta, ambiente de corações contritos, ambiente de corações voltados e que creem que Ele pode fazer um milagre. Tudo é possível ao que crê. Jesus então permeia por esses ambientes. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus estava passando e havia uma multidão, um homem de baixa estatura, cujo passado todo mundo apontava, cujo passado todo mundo acusava ele por causa do passado dele, mas ele queria ver Jesus.
Quem sabe pessoas te apontam por causa do seu passado até hoje. Te acusam por causa do seu passado até hoje. Ele não. Ela não pode. O milagre não pode chegar na vida dele, não pode chegar na vida dela, porque ela fez isso, fez aquilo. E a multidão vai abafando, de tanto comentário, vai abafando, tampando, e não quer deixar você seguir, até seguir Jesus. Esse homem era Zaqueu, cobrador de impostos. Os próprios discípulos de Jesus diziam, não, ele não, cobrador de impostos. Zaqueu era de baixa estatura, não podia ver Jesus. O que Zaqueu faz? Eu quero ver Jesus, eu sei o milagre que eu estou precisando. Eu não estou nem aí com o que estão falando de mim. Eu sei, meu passado não é bom, mas eu reconheço. Eu quero ver Jesus porque eu quero mudança. Então Zaqueu vai e sobe. A Bíblia diz que ele sobe numa árvore. E quando ele sobe para ver Jesus, quem vê ele? Jesus. Para ver Jesus tem que subir o nível. Zaqueu subiu o nível. Quando se sobe o nível, Jesus olha para cima e vê. Quando se sobe o nível, chama a atenção de Jesus. Jesus olhou e viu ele. E quando ele sobe o nível, quando ele sobe, atrai a presença de Jesus, atrai o olhar de Jesus. O que Jesus disse? Para me ver, tem que subir. Mas para receber, tem que descer. Desce. Agora desce. Desce, Zaqueu, que eu vou apagar o teu passado. Desce, Zaqueu. O teu clamor subiu. Tu aumentou o nível. Tu me adorou de uma maneira que ainda não tinha adorado. Então eu te vi. Aí agora eu te vi. Mas para mim operar, desce. Desce que eu vou entrar na tua casa hoje. Desce que eu vou entrar na tua casa hoje. Se tu descer, eu vou entrar na tua casa. Eu vou apagar teu passado. A acusação do passado vai sair. A acusação do passado, as más línguas vão sair. É só descer. Então aqui nessa noite, sobe o nível da adoração. Desce no joelho. E Jesus vai entrar na casa. Jesus vai entrar na casa. Ai, andava, serecandalaba. Ora, manche que mandava chorecandará e que sobe o nível do clamor e desce na humilhação da oração. Sobe o nível do clamor nessa noite. Sobe o nível do clamor que Jesus vai olhar e para receber é só descer na oração. É só descer na oração e canta elevada surianda lama. É assim. Calamante calavaché. É impossível, mas Deus faz. Deus faz. É impossível, mas Deus faz. Amante quebre a saracanda lá, baixoreanda lá. Ele disse, desce, Zaqueu. Desce. Porque eu vou. Hoje me convém entrar na tua casa. Olha como é que Jesus é. Ah, Jesus, mas ele é cobrador de impostos. Ah, Jesus, mas ele é aquilo. Jesus, ó, eu vou entrar na tua casa. Ah, Jesus, mas ele fez isso. Ah, Jesus, mas ela fez isso. Ele chamou minha atenção, ela chamou minha atenção, eu vou entrar na casa dele. Ela chamou minha atenção. Ela subiu o nível. Quando ela subiu, eu a vi. Agora ela vai descer para mim entrar na casa dela. Agora ela vai descer. Ele vai descer para mim entrar na casa dele. É hoje, irmão. Essa palavra está sendo pregada hoje. Sobe o nível da adoração. Ei, desce no joelho que Jesus vai entrar lá e vai operar o milagre. É impossível, mas ele pode operar o milagre. É nesses ambientes aí, aonde tem um nível alto de adoração e onde tem joelho no chão, em humildade, é que Jesus entra e faz um milagre. Se você entendeu essa palavra na noite de hoje, você vai começar a amar cultos como esse. Você vai começar a amar culto, visita-me lá. Você vai começar a ver que esses cultos aí que são diferencial da igreja.
Foram esses cultos que trouxeram uma igreja até aqui. Porque nenhuma igreja nasce gigantesca. Começa numa casa. Começa num bairro distante. E depois se transforma em igreja. Você vai começar a valorizar esses cultos. Porque esses ambientes aí, ó, quantos milagres eu já ouvi em cultos de ciclo de oração, aonde não tem uma banda tocando, só as irmãs lá orando, crianças sendo batizadas com o Espírito Santo, e igreja se mantendo de pé por causa de culto daquelas irmãs de tarde, aonde não tinha mídia, aonde não tinha holofote, aonde não tinha nada, mas tinha irmãos que subiam e Jesus via e descia na oração, e a glória de Deus se manifestava, e os milagres aconteciam. Ei! Mera calavassurianda lama, xeregalabas. Por isso que ele veio para quebrar a lei. A lei foi escrita numa pedra, rigidez. Ele veio e aboliu a lei e trouxe a graça. Porque ele é o quê? O pão vivo que desceu do céu. A graça alimenta. O livro de Apocalipse 22, eu amo esse versículo, 22, capítulo 22, versículo 15 diz: e o Espírito e a noiva dizem, vem. E aquele que ouve, diga, vem. E o que tem sede, venha nessa noite e beba de graça da água da vida. Quem que é a água da vida? É Jesus, irmão. É Jesus. Está de graça aqui nessa noite. Ei, a cegueira ele está jogando por terra. Então agora você pode senti-lo, você pode vê-lo operando neste lugar. A morte ele joga por terra. Ei, não existe mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ele já rendeu o Espírito. Tetelestai. Consumado está. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Você tem acesso. Você tem acesso a Ele livre nesta noite. Lembra de Zaqueu? Vão mandar você parar, mas clama. Só para de clamar quando você ouvir: o que queres que eu te faça? Falaram de Zaqueu.